nós tivemos. Michael, vai até às 10 hoje. Tá? Então, vou explicar isso agora. Então, o que estava acontecendo? Nós tivemos uma reunião segunda-feira, e aí o que estava acontecendo, né? Quando nós damos aulas para vocês, ficou decidido num primeiro momento que as aulas seriam de 1 hora, e aí o que acontece, né? Esse momento para nós, assim como para vocês também, é algo muito novo, tá? É algo que nós estamos acostumados, não é uma coisa que todo mundo previa que isso um dia ia acontecer. Nós nem fomos preparados para isso. Então, eu me lembro que dia 23 de março eu dei aula normal, não, dia 21 de março eu dei aula normal, né? Sábado, domingo também dei aula, dia 22. Aí, dia 23, a escola parou uma semana, dia 30 nós já começamos com as aulas online. Então, não houve um preparo, não houve nada, não nem tempo hábil para isso. Então, aí, num primeiro momento, ficou decidido que as aulas seriam de 1 hora, né, que nós fizemos até hoje, né? Fomos fazendo aí as aulas de vocês uma vez no mesmo horário, mas assim, um período menor. E o tempo foi passando, nós dia 20 agora, faz 3 meses que nós estamos nessa situação. E aí, que a escola, né? Aí você já vai tendo mais experiência, você vai percebendo algumas coisas, né? Então, por exemplo, o que a escola percebeu? Então, percebeu que a gente, quando tem que dar 1 hora, tem que ficar fracionando as aulas, né? Muitas vezes tem conteúdo que você está passando, o professor acaba tendo que acelerar, porque senão não vai dar tempo, tá? Então, por isso, para que nós pudéssemos passar o conteúdo com mais calma, para que pudesse ter mais interação, a escola resolveu, pelo menos num dado momento, passar para 2 horas, tá? Qual que são as perguntas que eu mais tenho respondido? Professor, eu não estou entendendo. Professor, está difícil. Professor, eu vou rever isso aí. Gente, vocês podem ficar tranquilos. Quando isso acabar, nós vamos fazer tudo novamente, com calma, lá na sala. Eu sei que grande parte de vocês não tem computador. Eu sei que grande parte de vocês tem milhões de problemas com a internet. Às vezes bate o horário bate também com o horário da escola de vocês. Tudo isso eu entendo, tá? Vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão perder nada, né? Então, nada é feito para penalizar vocês, pelo contrário. Vamos supor, por exemplo, às vezes alguns de vocês vão conseguir assistir a aula só das 8 às 9, porque parece que tem alguns que têm aula lá no estado 9 horas. Não tem problema, gente. Nossas aulas são gravadas, eu envio o link para vocês assistem a hora que vocês puderem. Quando vocês não estiverem entendendo algo, estiver ficando difícil para vocês, tem que perguntar. Tem que falar, eu não estou entendendo, está difícil, tá? Porque assim a gente vai se entendendo. Eu sei que não ter o software, grande parte de vocês não tem computador, e aí torna mais difícil ainda, porque você não tem um software para trabalhar. Eu sei que isso atrapalha bastante, mas prestando atenção, entendendo o princípio, assim, o principal é vocês entenderem o princípio básico, entender aí o que nós estamos passando, entender o que está tendo em cada aula, entender o que eu quis dizer. Passando isso, entendendo isso, o resto vocês vão assimilando, tá bom? Então, é normal ter dúvida, principalmente para quem tem menos acesso ao software, é normal. Às vezes, por exemplo, igual eu sempre falo para os alunos, nós dependemos também da tecnologia, então, às vezes acontece de travar, cair, às vezes vai acontecer de ter algum problema na internet. Tudo isso eu levo em consideração. Vocês podem ficar tranquilos, tá? Fica na hora lá, depois, quando voltar, nós temos um prazo. O nosso prazo ainda continua sendo dia 20 de julho, tá? A princípio, não mudou nada.
Ainda não sabemos se será realmente. A princípio, esse é o prazo estipulado, dia 20 de julho. É evidente que o que nós mais escutamos, aí, quem estiver quem estiver vendo, assistindo a TV, as programações aí, está percebendo que o que nós mais escutamos é que só voltaremos ao normal a nossa vida mesmo quando tiver a vacina, né? Então, eu sei que no momento ainda não temos nem previsão, né, dessa vacina, muito estudo, mas a gente não sabe ainda quando isso vai, né, ser realmente colocado em prática. Então, a gente tem que ter paciência, né? Não vai ter outro jeito. Esse momento vai ter que passar, né? A gente vai ter que passar por isso e depois tentar voltar ao mais normal possível, né? Bom, então hoje a gente vai continuar aí o nosso trabalho, né? Mal que a gente estava fazendo, tá? E hoje nós vamos ter uma aula de revisão. E aí é o seguinte, tentar falar de grande parte das coisas que nós tivemos no módulo, grande parte das coisas que nós tivemos no livro, e aí semana que vem nós vamos começar um livro novo, começar a falar do livro novo. Mais uma vez, vou ressaltar, a gente terminou mais a parte teórica e a parte de ferramentas desse livro. Professor, e quando nós voltarmos lá, nós vamos ter esse livro que eu não entendi. Fiquem calmos. Quando nós voltarmos às aulas presenciais, nós vamos pegar esse livro, nós vamos ter todas as ferramentas lá no computador novamente, tá? Vocês podem ficar tranquilos. O que nós conseguimos adiantar foi estrutura, foi como o programa funciona e coisas assim. Mas aí vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão perder nada, tá? Nós vamos mudar de livro, porque a intenção nossa é mudar de livro, porque já a parte que dava para passar aqui para vocês, nós já passamos. Então, semana que vem, né, nós iniciamos aí o livro novo. Então, hoje, a intenção e o intuito principal é passar para vocês uma revisão do nosso conteúdo e o que nós já tivemos até agora, tá? Mas, então, lembrando que vocês podem ficar tranquilos. E outra coisa também, quando nós voltarmos, eu até esqueci de falar para vocês, quando nós voltarmos lá na escola, às sextas-feiras, nós temos aula de quinta, às sextas-feiras é um dia que a escola tira para tirar dúvidas de vocês, para que vocês possam ter um melhor aproveitamento. Então, quando vocês voltarem, vocês vão notar que toda sexta, né, nós não temos aula, não tem turma de sexta, mas nós estamos lá para tirar dúvida. Então, quando voltar normal, né, vocês podem marcar a aula de sexta, toda sexta, para ir lá e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, então, primeiro de tudo, o que nós aprendemos desse livro? Nós aprendemos bastante, né? A utilizar o Illustrator, aprendemos como ele funciona, aprendemos toda a sua metodologia de uso, algumas ferramentas, aprendemos também como trabalhar com ele no nosso dia a dia, né? Como ele é utilizado no dia a dia, e aprendemos a diferenciar ele e o Photoshop. Essa semana um cliente meu precisou de um trabalho de edição e a gente estava conversando sobre isso. Ele falou assim, eu indicaram para ele fazer no Corel, né? Ele queria aprender sobre o CorelDRAW, que é um software também de edição, né, de imagens vetoriais, tá? Então ele teria, no caso, a mesma função do Illustrator. Então,
faz a mesma função. A diferença qual que é? O Corel, ele é de uma empresa que chama Corel também, e não é do pacote Adobe. Então, são softwares diferentes de trabalho, tá? Aí, falei para ele, vamos fazer no Illustrator, porque o Illustrator, ele e o Photoshop conversam, se nós precisarmos fazer alguma edição, tá? Nós conseguimos de maneira mais fácil. Então, qual que é a principal vantagem do Illustrator com relação a outros softwares de edição vetorial? A principal vantagem é o fato de você, como ele ser um software da mesma empresa do Photoshop, você pode abrir os dois e ir trabalhando com os dois, tá? Já a gente vai falar sobre um ou outro, né? Então, quando você para pensar assim, pô, qual que eu vou usar? Se os dois softwares são de edição de imagens, qual que eu devo usar? Depende do trabalho que você vai fazer. Semana que vem a gente vai começar a mexer no Photoshop. Vocês vão ver que o Photoshop ele tem mais ferramentas que o Illustrator tem. E o Photoshop, por ele ser mais velho, mais antigo, né? Por ele ser um software de edição mais antigo, ele tem mais truques que você vai aprendendo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu trabalho com o Photoshop já, eu uso ele há uns 15 anos aproximadamente, por aí, 15 anos. Com o Illustrator, faz uns 8. Porque eu sempre trabalhei com Photoshop e quando eu precisava criar uma imagem vetorial, eu criava no Corel. Né? Quando eu comecei a trabalhar com edição, há 20 e poucos anos atrás, eu trabalhei em gráfica e lá nós usávamos o Corel. Aí depois eu comecei a usar o Photoshop, tá? E agora, depois que eu comecei a dar aula, que eu comecei a usar o Illustrator. Tá? Mas o que você tem que entender, principalmente, semana que vem a gente vai falar isso com mais propriedades, é que um complementa o outro. E vocês vão notar também, com o passar das aulas, principalmente, é que o Photoshop, ele tem muito mais, a diferença principal, além de Photoshop ele não ser de criação, então você não vai, um desenho no Photoshop, não que você não vá conseguir fazer, mas você vai ter muito mais trabalho para criar um desenho no Photoshop do que você teria no Illustrator. No Illustrator, nós já vimos, tem muita ferramenta para desenho. O Photoshop não tem tanto, né? O Photoshop não tem esse menu de criação que tem dentro do Illustrator, tá? Mas ainda mais, além disso, além de você ter um menu de criação melhor, entre a diferença principal do Photoshop e do Illustrator, o Photoshop vocês vão notar que você tem bem mais truques que você pode fazer. Qual que é a principal, assim, diferença? A diferença principal é que vocês vão ter que ter quando for trabalhar no Photoshop é paciência, tá? Então, porque qual que é o problema? Às vezes as pessoas acham que vai clicar no Photoshop e ele vai fazer a ferramenta, vai trabalhar sozinho. Não é assim, tá? Você que faz a edição. Então, como é você que faz a edição, você tem que ter noção que quando você vai fazer o seu trabalho, tá? Você vai ter que ter paciência, que quanto mais paciência tiver, melhor vai ficar o trabalho. Os mesmos trabalhos que nós fizemos aqui de edição, de criar cartão, criar cartaz, criar convite, dá para fazer lá no Photoshop. Aliás, dependendo do tipo de cartaz que eu vou fazer, eu opto pelo Photoshop, tá? Então, por quê? Porque, aí é questão de facilidade, eu tenho mais facilidade, e quando eu preciso tratar aquela imagem, eu já estou com ela aberta ali, tá? Tem alguns cartazes, por exemplo, quando tem uma mistura de cor muito grande, aí eu opto pelo Illustrator. Por exemplo, os cartazes lá da escola, quando vocês voltarem a frequentar a escola, vocês vão ver que a escola ela é lotada de cartazes lá. Então, os cartazes somos nós que fazemos. Cada vez é um professor escolhido ao acaso, lá ele tem que fazer. Quando eu tenho que fazer, eu opto por fazer no Illustrator. Por quê? Porque lá tem uma junção de cores muito grande. E aí, às vezes, você tem que optar por criação de cor de fundo,
a metodologia de cortar desenhos, essas coisas, é um pouco diferente. Às vezes a imagem vem, como lá é filial, a imagem já vem pronta de Campinas, e aí, por essa imagem já vir pronta, você não tem como mexer muito, você tem que tratar ela e você tem que vetorizar, que é fazer a cópia dela, tá? Então, por isso, muitas vezes eu uso o Illustrator. Agora, no meu dia a dia, quando eu preciso fazer algo rápido, eu tenho que fazer uma junção de imagens, aí eu uso o Photoshop. Mas é muito particular de cada um. Vocês vão ver, vocês vão notar, com o passar do tempo, que vocês vão, assim, vai ser muito de vocês a opção de usar um ou de usar outro, tá? Bom, e outra coisa que eu falei para vocês lá na primeira aula sobre o Illustrator, eu falei sobre o mercado de criação. O mercado de criação do Illustrator, ele é gigante, tá? Por que ele é gigante? Porque não só do Illustrator, como do Photoshop também, a gente vai discutir. Porque hoje, né, as metodologias e os meios, principalmente de marketing, de execução, os métodos de se publicar alguma coisa, os métodos de se divulgar, mudou muito. Então, o que eu sempre procuro falar para os alunos é, quem tem facilidade em trabalhar no mercado digital, quem tem facilidade em criar ações de marketing, tá? Tem que começar a fazer, a guardar suas criações. Por quê? E, por exemplo, você pode trabalhar da sua casa. E, aliás, esse período que nós estamos passando, né? Período que nós estamos ficando mais reclusos, mais em casa, está mostrando isso para nós. Está mostrando que você pode muito bem trabalhar em casa. Tá? É possível, a gente consegue fazer as nossas criações dentro de casa. Tá? Então, eu sei que muita coisa não dá, tem que sair, mas tem muita empresa mesmo investindo, tá? Investindo no home office para, eu creio que vai ficar por mais tempo, bastante tempo. Assim. Porque é, um, é, uma, é um jeito relativamente novo, né, de ver os trabalhos, né, de se trabalhar, porque sempre existiu, assim, o trabalho em casa, mas era menos, né? Hoje, grande parte da população está trabalhando em casa e consegue, devido ao próprio avanço da tecnologia. Então, se você consegue ter criatividade, se você consegue fazer uns trabalhos legais, não tem o porquê você deixar de trabalhar em casa, tá? Então, outra coisa que eu sempre falo para os alunos, quando eu peço um trabalho para vocês, principalmente nessa parte de criação e de edição, procurem guardar, procurem, se você quem faz no computador, né, melhor, mais fácil ainda, quem faz no computador, procure ter uma pasta lá e vai colocando a sua evolução. Você vai vendo, conforme você vai fazendo os trabalhos, o quanto você vai melhorando, quanto com mais conhecimento você vai melhorando. E isso também, hoje em dia, às vezes vocês que são mais adolescentes, na grande parte, quando você vai entrar no mercado de trabalho, muitas vezes você vai necessitar daquilo também, porque hoje as empresas elas pedem para as pessoas que mostrem ali o conteúdo que ela tenha feito, um conteúdo que ela possa mostrar que ela tem esse trabalho. Ó, eu já fiz isso aqui, esse é o meu trabalho que eu já fiz, tá? Eu trabalho com edição faz tempo, e mostrar algumas coisas que você já tenha feito. É bem bacana. Isso chama portfólio, tá? Todo trabalho que você faz chama portfólio. Bom, e o que você pode ser quando você trabalha com Illustrator? Que tipo de profissão você pode seguir? Você pode trabalhar na área, geralmente, você vai trabalhar na área de design, então você pode ser um editor, um designer de alguma coisa, tá? Ou então, você também pode ser um complemento. Então, por exemplo, você é web designer, né? Lá, quando nós chegarmos em desenvolvimento de páginas web, vocês vão perceber isso aí. Dentro da tecnologia, o legal, assim, de você estudar tecnologia é que vocês vão perceber que a tecnologia ela tem diversos ramos, tá?
Quando você começa a estudar, você vai passando assim, você trabalha no ramo de suporte, né? Por exemplo, que é quem dá manutenção, quem trabalha com instalação, essas coisas, é o suporte. Você pode trabalhar com o ramo de design, que é essas pessoas que desenvolvem artes, que produzem sites também, tá? Esse é um outro ramo. Ou você pode trabalhar no ramo do desenvolvimento. O desenvolvimento é o programador. Então, por exemplo, existe, só para falar de web, existe o web designer e o web developer. O developer é o desenvolvedor, o cara que vai programar, e o designer, né? O designer é o cara que vai fazer a arte, tá? Geralmente, é muito difícil você ser bom nas duas coisas. Tá? Por quê? Porque o design, ele desenvolve mais a parte artística do cérebro, né? E o developer, ele desenvolve mais, o desenvolvedor, ele desenvolve mais a área matemática, a área de cálculo. Por exemplo, eu gosto muito de programação. Uma coisa que eu gosto, eu estudo bastante, é uma coisa que eu gosto de brincar, de praticar. Mas a minha parte de criação, ela é mais problemática. Então, teoricamente, eu deveria estudar mais design, né? Mas é uma área do cérebro que é mais limitada. Não adianta eu tentar, eu não tenho tanto esse poder. Eu consigo fazer? Eu consigo, mas eu tenho mais dificuldade do que uma pessoa que desenha bem, do que uma pessoa que é mais criativa. Tá? Agora, se você me der um trabalho para fazer, uma ação para fazer, eu faço muito rápido, eu consigo desenvolver ela muito melhor. Agora, se eu tiver que bolar um desenho da minha cabeça, eu não tenho tanta facilidade. Tá? Bom, e uma das coisas que a gente já discutiu também foi sobre identidade visual. Identidade visual é tudo aquilo que vai para promover uma empresa, para promover um negócio, para promover um serviço. Por exemplo, a primeira parte, que a gente discutiu em algumas aulas atrás, foi criar um logo. Né? Criar um logo é criar uma marca. Criar um logo tem uma importância gigante. Por quê? Porque aquela marca que você criou, aquela que você desenvolveu e pensou, tá? Ela vai estar presente em tudo que você vai fazer. Então, em todos os seus trabalhos, tudo que você vai desenvolver, aquela logomarca, aquela marca ali vai estar presente, tá? Então, quando você vai desenvolver algo, né, ou quando você necessariamente tem algum trabalho para fazer, algum tipo de trabalho, você vai pensar, você vai primeiro fazer um estudo do que essa empresa faz. Toda uma empresa de editoração, uma empresa de criação de identidade visual, uma empresa de marketing, ela vai pensar numa empresa, no logo de uma empresa, ela leva em consideração um monte de fatores, tá? Então, ela estuda como a empresa trabalha, igual lá, por exemplo, você tem que pensar numa cor, porque depois mudar a cor não é tão simples, tá? Até o estudo do mercado, na primeira aula do Photoshop, a gente fala da teoria das cores. E aí, eu explico para vocês como é que funciona a teoria das cores, né? E tem uma lógica nas cores, é muito legal. Assim. Por exemplo, vou falar do vermelho. O vermelho, por exemplo, ele quer dizer desejo. Então, por que a Ferrari, o principal carro dela é o vermelho? Porque as pessoas querem ter aquilo, tá? O amarelo te dá irritabilidade. Então, se você for num lugar ele é muito amarelo, você vai querer ir fazer o que você quer e sair logo. O McDonald's, quando ele foi estudar a estrutura dele, ele estudou tudo aquilo, porque o laranja dá fome, mas ele tem laranja, ele tem o vermelho, que é o desejo, a vontade, e ele tem o amarelo dentro. Então, você quer ir lá, você quer comer, mas você quer ir pegar e ir embora. Tem tudo isso, mas a gente vai discutir a aula que vem. É bem bacana. Isso aí também é um estudo, é bem sério. Tem várias outras, tem corpo que vai te trazer mais paz, que é um lugar que você vai querer ficar, e assim por diante, tá? Mas definir a marca da empresa, você tem que pensar muito, estudar muito, você faz muito teste antes, para depois chegar lá no produto final, tá? E aí você vai fazer tudo relacionado àquela empresa, cartaz, cartão, bloco de anotação, envelope. Aí hoje tem uma diferença ainda maior, que hoje grande parte das coisas são feitas online, grande parte do que nós vamos usar
para divulgação é criado online, né? É enviado online. Hoje em dia, cada vez menos nós usamos papel, verdade? Cada vez menos, pelo menos, se você for imaginar o dia a dia, cada vez menos você vai ter o papel e a tendência é que não se use mais. A tendência é que não tenha mais papel, que seja tudo digital. E aí, como é que você faz para trabalhar com esse mercado digital? É diferente, a gente vai voltar lá para o Illustrator, é diferente quando você vai fazer uma configuração de alguma coisa e ela vai ser para impressão e uma coisa que ela vai ser voltada para exibir num monitor. Já discutiu isso, mas é diferente até o uso das cores. A cor da impressão ela é diferente do que a cor que você visualiza. Isso aí você só vai pegando jeito no dia a dia. Bom, e hoje, o que mais existe é o serviço de gráfica rápida. O que significa isso? É você desenvolver o seu projeto, você faz lá, por exemplo, tem muita gente que trabalha com isso. A pessoa, ela é um editor gráfico, ela trabalha bem, aí o que ela faz? Ela faz contato com uma gráfica, por exemplo, e aí essa gráfica faz o serviço só de print para ela, só de impressão, tá? E aí, tendo esse serviço de print, né, que a gente fala, que é o serviço de impressão, essa pessoa, o trabalho dela, tá? Ele vai conseguir ali se desenvolver de uma maneira muito melhor. Então, por exemplo, você tem um serviço, você vai a uma empresa e você oferece todo o suporte a ela nessa parte de edição. Só que você não vai ter todas as máquinas para fazer os produtos que ela te pediu. Por exemplo, ela te pediu cartão, cartaz, você vai, faz uma parceria com uma gráfica que ela vai e imprime para você, tá? Até porque, pessoal, mesmo a gente ainda trabalhando muito, muito mais hoje com o mercado online, tá? A área de impressão ainda existe, não deixou de existir. Bom, não foi que porque começou a ter as coisas online, não existe mais nada impresso. Não, claro que existe, tá bom? Acabou isso aí. Bom, outra coisa que nós discutimos bastante é a diferença de vetor e bitmap. Isso vai ficar mais claro a partir da semana que vem. Quando vocês começarem a trabalhar com Photoshop, vai ficar mais claro a diferença entre vetor e bitmap. Vetor é uma criação que você faz e ela não tem uma definição de estrutura. Então, por exemplo, vetor é uma imagem, você criou uma imagem vetorial, um software de edição vetorial, por exemplo, o Illustrator, quando você termina essa criação, você pode esticar ela ali o tanto que você quiser, que ela não vai distorcer. O bitmap é mapa de bits, são pontos. Então, por exemplo, se você olhar a sua bolinha da esquerda é um vetor e a bolinha da direita ela tem a mesma resolução, mas ela é um bitmap. Então, são pontinhos. Conforme você vai esticando, esse ponto vai esticando e ele quebra, ele estoura e aí ele vai ficando mais deformado. É o que acontece na foto. Quando você tira uma foto, você tirou uma foto lá na sua câmera. Dependendo da qualidade da sua câmera, aliás, hoje é o que mais as empresas de telefonia brigam, né? Assim, as fabricantes, com relação à câmera, porque grande parte do uso, né? Das pessoas hoje é para rede social, tá? Então, nós usamos muito nós mais vocês, eu não sou muito adepto à rede social, mas as pessoas usam muito os seus smartphones para tirar foto. Então, hoje as empresas investem muito, tá? Em câmeras. Por quê? Porque aí ele tira numa qualidade melhor e aí não tem esse problema. Quem tem um smartphone mais um pouco com a câmera não tão ótima, tá? Não tão boa assim, né? Igual muitos smartphones têm,
Se você notar, você vai tentar esticar a foto, ela vai sair numa qualidade inferior. Ou se você abrir num dispositivo maior, uma TV, por exemplo, você vai ver que a resolução fica ruim. Tá? Bom, e aí nós vimos também como baixar o Illustrator. Baixar é muito simples, é no site da Adobe. E aí como é que funciona? Quando você baixa o Illustrator pelo site da Adobe, ele tem uma licença, você tem que pagar essa licença, a licença custa em média aí uns R$ 90 por mês, se eu não estou enganado. Se você não tiver nenhum tipo é, de, de, de outro desconto, tem versão para estudante, assim, por exemplo, por diante, você pode baixar direto no site. Se você baixar direto no site, você tem que tem o direito do uso por 7 dias. Então, durante 7 dias você pode utilizar, tá? E aí depois ele vai bloquear o acesso. Eu tenho uma versão, que é uma versão portátil, tá? É uma versão que você só executa o Illustrator, ela funciona só em computadores. Aí quem quiser, é só me falar, eu passo e vocês baixam. Ela funciona eternamente, tá? Você não está, ela não é instalada no seu computador. Você baixa ela, ela está compactada, você tira ela, você descompacta, depois você dá 2 cliques lá no ícone do Illustrator, ele vai abrir o programa com todas as funcionalidades que o Illustrator tem, tá? A diferença é que você não vai ter ali, não vai precisar arcar com nenhum custo. Tá? E aí você fechou também, você não instalou nada, a gente chama de versão portátil, é só para abrir a tela inicial, fazer o trabalho que você tem para fazer e finalizar. Bom, já a gente discutiu bastante sobre a interface do Illustrator, então à esquerda fica as ferramentas, ao centro essa área branca é o palco de edição, à direita algumas outras ferramentas de edição e de complemento, como camadas e assim por diante. Aqui em cima ficam os menus da ferramenta, tá? Então, a ferramenta está usando, e em cima os menus, que você pode ter menu de edição e menu de ferramenta também. Mas já a gente vai falar sobre um novo arquivo, a gente falou bastante sobre isso. Eu já vou abrir o Illustrator e vou mostrar de novo. Então, vou mostrar agora. Então, a gente já discutiu bastante isso com relação quando você inicia um novo arquivo, tá? Quando você inicia um novo arquivo no Illustrator, essa é a página inicial. Vocês vão notar que está sem os meus trabalhos recentes de novo, né? Tem um BO aqui, eu tive que instalar o Illustrator, mas isso aqui, quando você tem alguns recentes que você vai trabalhando, ele vai aparecer aqui. Aí a gente clica em novo, e ele vai abrir a tela, aquela tela inicial para você trabalhar. O meu aqui, por exemplo, por enquanto não tem nenhum recente ainda, nenhum salvo, que eu não fiz nenhum trabalho. Tem alguns trabalhos que você pode fazer para dispositivo móvel. Hoje é muito importante. Tem um módulo que vocês vão ter lá na frente, daqui a um ano mais ou menos, que chama Empreendedorismo Digital. E lá tem ações de marketing que você faz que são só para... lógico, tem aulas que são só para marketing em dispositivos móveis. Por quê? Porque, igual eu falei para vocês, grande parte de vocês não tem computador em casa, mas a maioria de vocês, ou se não todos, tem um smartphone em casa. Na realidade, a gente não pode falar nenhum. Vocês têm mais de um. Né? Geralmente, vocês têm mais que um smartphone em casa. Tá? Então, por isso que ele já trabalha com essa tela e isso facilita muito a sua vida. Dispositivos para web. Aí também são alguns tamanhos que são padrão para usar em site, por exemplo, para fazer banner. A gente vai fazer muito banner para site, tá? Porque, por exemplo, tem aula para animação. Na aula de animação, vocês têm que aprender como é que faz para esse banner andar. E assim por diante. Menus de impressão, isso foi o que a gente mais utilizou, né? São folhas de papel. De filme e vídeo, quando você vai fazer alguma edição que você vai usar, por exemplo, você quer fazer lá, você vai usar esse trabalho para utilizar num vídeo para web. Aí uma coisa que eu já discuti com vocês também, que a gente já conversou, foi, por exemplo, com referência quando você vai fazer o que é um vídeo, né? Um vídeo, ele nada mais é que
um monte de foto rodando em uma velocidade. Então, por exemplo, geralmente nós trabalhamos com 30 quadros por segundo, que é os 30 frames, né? 30 FPS. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 1 segundo vão passar 30 fotos na sua frente. E isso que dá a sensação de movimento, tá? E alguns dispositivos para arte, né? Por exemplo, para impressão de foto e assim por diante. E você pode também, é evidente, se você vier aqui do lado, vou aumentar o quadrinho, porque quem tiver com o celular é mais difícil de visualizar. Então, se você vier aqui do ladinho, tá? Você tem aí, por exemplo, a edição que você pode estar fazendo manualmente. Então, por exemplo, aqui onde está sem título, é o nome do arquivo, você pode dar qualquer nome, tá? Ele aceita qualquer nome que você colocar. Isso não, já falei algumas vezes, isso não quer dizer que você obrigatoriamente tem que salvar com esse nome, tá? Você pode salvar com o nome depois lá que você achar melhor. É que na hora que você clicar na opção salvar, ele vai te dar essa opção de salvamento. Na largura e na altura, é a largura e a altura que você vai utilizar, e aqui tem o meio. Geralmente, eu gosto de trabalhar com centímetros, porque é uma opção que eu já estou acostumado, ou com pixels, que é a opção para web, tá? Por enquanto, adequem a trabalhar com essas últimas três aqui, ou milímetros, ou centímetros, ou pixels. Por quê? Ou milímetros ou centímetros. Porque pixels, como é algo novo ainda, é algo que a gente vai trabalhar lá em web, tá? Às vezes você tem certa dificuldade. Tá? Quem já tiver noções, é evidente, eu já conheço bem a área de web, então você já pode, né? Pode trabalhar normal, não tem problema, tá? Então, a largura e a altura. Então, por exemplo, eu não quero trabalhar, esse é o tamanho padrão A4, né, o tamanho de papel. Vamos supor que eu não quero trabalhar com esse tamanho. Eu posso vir aqui e digitar o tamanho que eu quero. Se eu trabalhar com 20 por 20, vou trabalhar com um quadrado. A orientação pode ser retrato ou paisagem, nesse caso não há diferença, porque os dois têm o mesmo tamanho, mas ela quer dizer que uma é em pé ou deitada. E a quantidade de pranchetas, quantidade de arquivos que a gente vai trabalhar dentro de uma página. Pode trabalhar o tanto que quiser. Eu já falei para vocês também que eu prefiro, é uma coisa minha particular, eu prefiro trabalhar com uma só, tá? Então, mas é preferência, cada um trabalha o que achar melhor. Bom, aqui tem a opção de sangria. Sangria é o quê? É a margem. Tá? Então, a margem que você vai usar, isso nós chamamos de sangria. Tá? Então, você pode trabalhar ali, ó, inferior, inferior, direita, esquerda, e o padrão de cores, CMYK, quando nós formos trabalhar com algo para impressão, e cor RGB, quando for trabalhar com algo para trabalhar no monitor. Clicar em criar, e aí ele vai abrir a página para edição, tá? Deixa eu só voltar lá, que eu já vou explicar cada ferramenta de novo por vez aí para passar isso aqui para você. O que é essa opção de tamanhos de papéis? Esses são tamanhos que são padrão, tá? Então, são tamanhos que vão seguir um padrão, né, de intensidade, de tamanho, tá? Aí, o que vocês têm que ter em mente, tá? Então, por exemplo, tamanho A4, ele tem 297 milímetros por 210. 297 de altura por 210 de largura. Quando você vai subindo, é o dobro do outro. Por exemplo, um A3 são 2 A4. Um A2 são 2 A3. Um A1 são 2 A2. E aí vai até o tamanho A0. Tá? Na série A. Na série A, série B, série C, são tamanhos padrão. Nada, isso aí são tamanhos que, por exemplo, você vai num lugar imprimir, ele tem essa folha, tá? Se você quiser fazer do tamanho que você de um tamanho seu, né? Eu tenho o tamanho que eu gosto de trabalhar, vou trabalhar com ele. O que pode acontecer? Pode acontecer de, às vezes, você vai imprimir, não cabe tantos em uma folha, e aí você vai ter, né, um pouquinho mais ali de trabalho, ou às vezes a empresa de edição ela não vai dar tanta opção assim, o custo vai ser um pouco maior para você. Porque quando você trabalha com papel padrão, até o custo da impressão é menor, tá? Bom, vamos falar um pouquinho das ferramentas, vamos abrir o nosso querido Illustrator aqui, né? A primeira ferramenta que eu quero que vocês
leva em consideração é o seguinte: as duas pranchetas, se você olhar, elas são iguais, né? Coloquei elas do mesmo tamanho. Vou dar um Ctrl 0 aqui para elas ficar. Opa. Então, elas são do mesmo tamanho, né? Dá para notar aqui. Mas não é por isso que eu tenho que ficar com as duas pranchetas do mesmo tamanho. A gente já viu isso também. Tá? Não é porque eu estou trabalhando essas duas pranchetas do mesmo tamanho que obrigatoriamente eu tenho que trabalhar com as duas do mesmo tamanho. O que eu posso fazer? Tem a ferramenta aqui, ó. Toda vez que você tiver com a prancheta selecionada, vocês vão notar que ela vai estar como se fosse um sublinhado mais escuro nela. Então, como é que eu faço se eu quiser diminuir a minha prancheta? Tem uma ferramenta aqui no canto, ó, ela chama ferramenta prancheta, ou você pode clicar no atalho Shift e ó. Clicou nela, a prancheta vai estar selecionada, e aí, ó, você pode diminuir isso manualmente, ou então vir aqui em cima, no painel, aqui em cima, tem as opções X, Y, largura e altura, tá? Em cima. Você pode mover ela, se você achar que aqui tá ruim, você pode mover, tá? Você pode fazer da maneira que você achar melhor, tá? Você não precisa trabalhar. Por que faz isso? Geralmente, igual eu falei para vocês, geralmente eu não gosto de trabalhar com várias pranchetas, porque aí me atrapalha, principalmente na hora da impressão. Mas para que as pessoas também fazem isso? Por exemplo, a empresa ela te pede o cartão de visita, um cartaz e um panfleto. O que você faz? Você faz todos no mesmo arquivo, tá? Você tem uma maneira de você bloquear esse arquivo, e aí você vai separando, você vai colocando umas marcas suas, e aí a pessoa não consegue imprimir aquilo lá. Tá? Então é por isso que também a gente utiliza esse tipo de configuração. Bom, vou deixar espaço de um cartão de visita aqui. A gente já fez, mas vou deixar aqui para vocês para a gente verificar. Né? Aí. Bom, acabei a edição, é só eu clicar aqui na ferramenta de seleção e aí eu tenho uma prancheta de cada tamanho, tá? Apertar o Ctrl 0 e aí ele vai centralizar aí o que eu preciso. Bom, então eu também falei para vocês dos atalhos, depois eu vou mandar novamente, eu tenho depois eu vou mandar essa apresentação para vocês. Quem não receber até a tarde, só me mandar uma mensagem que eu mando de novo. É mais para a gente ter, para vocês terem aí a revisão tudo bonitinho, tá? Bom, então, aí outras coisas que a gente viu também. Então, por exemplo, essas duas aqui, ó, são as ferramentas de seleção. Deixa eu só desenhar alguma coisa aqui para ficar mais fácil de explicar ela. Então, a ferramenta de seleção, ela pode ser a ferramenta de seleção normal, que a gente utiliza a letra V, e aí o que ela faz? Ela move o objeto inteiro ou ela aumenta o objeto inteiro também, aumenta, diminui e posiciona, tá? Essa é uma ferramenta de seleção. A outra ferramenta de seleção é a ferramenta de seleção direta, e essa ferramenta de seleção direta, ou a letra A, você pode selecionar um ponto. Então, por exemplo, eu posso clicar no ponto aqui, que a gente chama de ponto âncora, e aí você faz a edição da maneira que você achar melhor. Essa ferramenta também, ela auxilia nós quando precisa criar um arredondamento. E aí tem duas maneiras de você criar um arredondamento. Uma é vir aqui no menu converter, ó, você clica aqui, ele converte, arredonda, tá? E outra maneira é você vir aqui no ponto, ó, no pontinho do meio, clicar e arrastar, e aí ele vai arredondar, tá bom? Então, são essas duas maneiras. Deixa eu só ver, parece que tem uma pergunta aqui. Deixa eu só ver, ó. Bom, Maicon, vai ficar com falta quem sair para ver aula da escola? Não, Maicon, eu vou depois, você só me manda um oi lá no WhatsApp. Quem precisar agora sair para ver a aula da escola, depois, por favor, manda um oi lá para eu mandar o link com o restante da aula, tá bom? Por favor. Então, continuando. Então, vocês têm duas maneiras. Qual que é a diferença principal? Se você só clicar num converter aqui, ó, ele tem um padrão de arredondamento, tá? Se você vir aqui na alça, clicar e arrastar, você vai definir tanto que você quer que arredonde.
tá bom? Então, o que vocês têm que lembrar? Você não pode esquecer. A primeira função, a primeira ferramenta de seleção é seleção normal, ou a letra A, clicou, arrastou, você vai mover, ou aumentar, ou diminuir. A segunda ferramenta de seleção, ou a letra A, né? A primeira é a letra V, perdão, a segunda é a letra A, é a seleção direta, e essa ferramenta você vai selecionar o ponto, que a gente chama de âncora, né? Se você der o clique. Ah, professor, eu cliquei, ó, mas ele selecionou tudo. Pode acontecer, tá? Deixa eu pegar aqui. Tá? Pode acontecer, por exemplo, você acabou de usar a ferramenta de seleção normal, você clica na seleção direta e clica num ponto, e ele não seleciona só o ponto. Como é que eu sei que ele selecionou só o ponto? Vocês vão notar que tem vários pontinhos em branco aqui, ó. Se você clicar num ponto e todos os outros apagarem, você está só com aquele âncora selecionado, tá bom? Então é assim que a gente vê. Bom, só apagar. Outra coisa que eu falei para vocês também é que todas as vezes que vocês virem dentro do Illustrator ou no Photoshop também, um sinalzinho no cantinho aqui, ó, uma setinha, se você clicar com o botão direito ou der 2 cliques rápidos, ele vai habilitar outras ferramentas. Então, por exemplo, nós temos as ferramentas de desenho, e aí todas elas, o método de inserir é o mesmo. Ou você pode, por exemplo, escolher a ferramenta retângulo, clicar e arrastar, ou clicar num local em branco e colocar o tamanho. Tá? Então, essas são as duas maneiras de inserção. Então, nós temos no primeiro grupo de ferramentas de desenho, temos a ferramenta retângulo, o retângulo arredondado, a ferramenta elipse, a ferramenta polígono e a ferramenta estrela. A clarão, a gente não fala muito dela, porque se você clicar nela, depois eu vou deixar para mostrar ela depois, que aí ela vai abrir, ela é mais complexa de fechar. Mas vamos pensar nessas aqui primeiro. Então, esse é o primeiro grupo, ou a gente chama de ferramenta de desenho, ou então ferramenta forma, tá? Então, são também as ferramentas chamadas de formas, tá? E tem aqui as ferramentas de linha. Então, tem a linha normal, a gente chama de segmentos, né? Que também fazem parte do grupo desenho. O arco, o espiral, a grade e a grade polar. Tá? São também todas as ferramentas, essas ferramentas aqui, são ferramentas que a gente pode depois editar os seus pontos. Tá? Então, vocês vão notar que cada uma delas vem com diversos pontos. Vou voltar para o lugar. Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, na ferramenta de seleção direta, der um clique em um pontinho aqui, eu posso editar os seus pontos em separado. Tá? Então, essas ferramentas também, a gente pode trabalhar com os pontos dela, tá? Deixa eu só tirar aqui, ficou um monte de desenho. Bom, então, seguindo aqui também o grupo de ferramentas de desenho, tem a ferramenta tipo, que é a ferramenta de texto. Para inserir um texto no Illustrator, basta você clicar na ferramenta, clicar num lugar em branco, e aí ele vem com um texto escrito Lorem Ipsum, que é um termo em latim, e aí você pode digitar o que você quiser, tá? Você digitou o texto, você tem algumas opções de texto aqui, ó. Você pode ter uma determinada área, por um caminho, vertical, horizontal, e o desenho. Você clicou, você seleciona ele e aqui em cima tem as opções de formatação. Por exemplo, aqui, ó, tem a formatação do texto, né? Só selecionar de novo, que é a fonte que você vai usar, tá? Vocês vão notar que o Illustrator e o Photoshop ele tem uma quantidade padrão menor de fonte. Aqui é o tipo dela, se você quiser pôr um negrito, itálico, né? Você pode pôr. E aqui do lado é o tamanho que você vai medir em pontos, tá? E a metodologia que você vai usar no parágrafo, direita, esquerda,
tá? Ou justificado, tá? Bom, vamos supor que eu aumentei aqui, eu aumentei lá pelos tamanhos padrão, usando números, né? E aí, vamos supor que eu quero modificar isso, mas eu quero modificar o meu tamanho num meio padronizado, né? Então, o que eu venho? Eu venho aqui na ferramenta de seleção e aí, ó, gente, eu posso clicar e arrastar e aumentar para o tamanho que eu quiser. Por exemplo, encaixar esse texto em algum lugar. Eu posso vir e aumentar. Uma coisa que a gente tem que lembrar também é quando for aumentar ou diminuir, se você pressionar a tecla Shift, ele mantém a proporção. Então, ele não deixa você aumentar, ó, deliberadamente. Qualquer ponto que você pega, ele mantém a proporção. Tá bom? Outra coisa com relação à cor, por exemplo, aqui está preto, é só eu clicar aqui, ó, a opção do preenchimento, e aí ele vai mudar a cor para a cor que eu quiser. Professor. Pode falar. Professor, bom dia. Professor, em cima aí no Illustrator, tem um cabeçalhozinho, não tem aí no seu painel aí? Não tem como você tirar ele, porque nós não estamos vendo aí onde vai o mouse. Aí em cima é esse aí. Vou ver. Vou diminuir. Peraí que eu sei. É que tem uma flechinha aí que elimina ele, né? Da tela. Para a gente ver aonde está indo o mouse aí, as ferramentas que você está usando. Na parte de cima não está dando para ver onde vai o mouse. Tá. Vou ajustar aqui. Obrigado, Jair. Ok. Agora melhorou. 2 horas de aula, agora eu vou aprender. Ah, vai sim. Vou ajustar. Pronto, agora tá aparecendo os menus aqui. Isso, porque não dava para ver onde você ia com o mouse. É que aqui, como eu estou usando ele em tela cheia, eu não percebo. Quando acontecer essas coisas, vocês têm que me falar, porque eu não vejo. Bom, vamos lá. Então, vamos continuar. Então, vamos voltar lá, porque eu acho que vocês nem viram onde estavam as fontes, né? Então, vamos supor, quando você quer trocar o tipo da sua letra, você clica aqui, ó. Tá vendo? Vai aparecer aqui, ó. Tem a ferramenta caractere, tá? E aí tem, ó, aqui é o nome da fonte que você quer usar, ó. Várias, tá? Então, você pode ir descendo aí o scroll do seu mouse. Vou achar uma legal. Tem Comic Sans, bonito. Aqui. Por exemplo, aqui achei uma. Aqui, se você quer pôr negrito, itálico ou regular, né? E aqui é o tamanho da fonte. Igual eu falei para vocês, você pode pôr um número, por exemplo, 150. Ele vai medir em pontos. E aqui é como você vai usar quando você tem um parágrafo cheio. À esquerda, à direita ou centralizado. Bom, aí, igual a gente estava comentando, vamos supor que você colocou um tamanho e aí não ficou legal, você quer aumentar. Você vem aqui, você pega a ferramenta de seleção, clica e arrasta. Aí você pode colocar o tamanho que você quiser. Se você pressionar a tecla Shift, tá? Isso vai aumentar ou diminuir o tamanho e vai manter a proporção. Aqui no canto tem o tipo, você pode colocar a cor que você achar melhor, tá? Então, lembrando a cor de preenchimento, isso aqui é a cor de contorno. Tranquilo? Bom, continuando, outra ferramenta que é muito importante é a ferramenta caneta. Ou você vem aqui no menu, né? Aqui as opções, ferramenta caneta, ou então você aperta a letra P de pato. E aí, como é que a caneta funciona? A caneta, você vai fazer a configuração do seu desenho por pontos. Então, você vai clicando e aí ele vai formando com os pontinhos que você vai criando, você vai formar um desenho lá no final, tá? Você terminou, da mesma maneira, ele vai ter vários pontinhos, você pode ver e editar esses pontos, tá? A gente usa muito a caneta para vetorizar.
Vamos supor que você está desenhando aqui, ó, e aí você percebeu que você queria um ponto a mais aqui, ó. Por exemplo, aqui tem 3 pontos, ó. 1, 2, 3, tá? Mas eu quero um ponto a mais. Aqui na ferramenta caneta, você clicar com o botão direito, tem a opção para você adicionar ponto âncora. Então, você pode clicar aqui, ó, mais, vir onde você quer adicionar. Deixa eu só pintar por dentro de branco. Mais fácil de visualizar. Aí, ó, posso vir aqui. Aí eu venho aqui, por exemplo, ó, e adiciono mais um pontinho. Venho aqui e adiciono mais um pontinho. A hora que eu for lá na seleção direta, ó, ok, eu tenho um ponto a mais aqui para fazer minha edição, tá? Isso aí, gente, não é... Olha, ficou uma coroa sem querer. Isso aqui, adicionar um ponto âncora, não é só quando eu uso a caneta, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, com um retângulo aqui. Posso vir aqui e criar um retângulo. Vir aqui, eu vou ter só 4 lados, ó. Eu vou ter 4 pontos âncora. 1, 2, 3, 4, tá? Mas eu posso vir aqui e adicionar. Então, eu posso vir aqui, ó, adicionar ponto âncora. Eu adiciono mais um aqui, eu posso ir pondo tanto que eu achar melhor. É só clicar, tá? E aí, vamos supor que você criou um ponto âncora e você não gostou, você pode também tirar. Botão direito, ferramenta aqui, ó, excluir ponto âncora. Você vai lá no pontinho, você pode tirar ele também, tá? E aí você tem mais opções, tá aqui, ó, tem mais opções para edição. Tá? Então, a ferramenta é bem importante também. Além da caneta. Quando nós vamos vetorizar alguma coisa, o que é vetorizar? Por exemplo, pegar um desenho e fazer ele de novo. Geralmente, uma das coisas que vocês têm que ter em mente é o seguinte: vetorizar é um processo de paciência, tá? Então, não adianta você pegar uma logo lá na internet e achar que você vai vetorizar em 2 minutos. Não é assim. Geralmente, a gente, por exemplo, vamos supor se eu tivesse o logo da escola para vetorizar. Eu colocava ele de fundo aqui e ia criando pontinhos. Por que eu ia criando pontinhos? Porque depois... Tá? Por exemplo, tem um M e aí tem o Czinho. Vou pegar o P de novo. Quanto mais pontos eu trabalhar, depois a hora que eu for mexer no ponto, eu tenho mais opções de edição. Tenho mais, por exemplo, preciso trazer o pontinho mais para cá ou mais para lá, e assim eu consigo trabalhar melhor. Outra coisa, sempre procurar trabalhar com o máximo de zoom que você puder, tá? Então, por quê? Porque aí você vai ter mais qualidade na sua edição. Por exemplo, eu quero que esse M aqui ele seja em cima, seja arredondado. E assim nós vamos trabalhando. Igual eu falei para vocês, é lógico que isso não é um processo que você vai clicar e ele vai fazer para você, tá? É um processo que você vai ter que ter bastante paciência. Quanto mais paciência você tiver, mais perfeito vai ficar. Isso aí você pode ter certeza. Bom, e aí, como nós temos aí também a nossa ferramentinha de a caneta para fazer desenho por pontos, nós temos também aqui a ferramenta pincel. A pincel é para você desenhar. Então, quem tem habilidades, depois eu vou, a hora que acabar a aula, eu vou mostrar um negócio que eu tenho para vocês. Não deixa eu esquecer, de desenho. Vou tentar abrir a câmera, vou tentar mostrar para vocês. Eu tenho um negócio de desenho, eu já até vou tentar pegar ali, um negócio, né?
Eu tenho ele parece um tablet, né? E chama mesa digitalizadora, ela chama, tá? E aí a gente usa para fazer desenho no computador. E para quem gosta, eu comprei ela porque eu dou aula para o curso de games, e lá no curso de games, quando você vai pintar as coisas, a gente usa muito ela, porque para fazer pintura, o mouse é muito ruim. E o mouse, a precisão que você precisa. Então, por exemplo, às vezes você precisa de uma precisão maior, principalmente de calibração, essas coisas, quando você vai forçar um pouco mais um desenho, forçar uma cor um pouco mais, o mouse não te dá essa qualidade. E essa mesa, ela ajuda muito. Tá? Então, assim, quem gosta de desenhar, quem trabalha com desenho, é uma mesa bem bacana. Tá? Eu tenho ela, assim, é só porque quando eu trabalhei lá, como eu dou aula, né, para o curso de desenvolvimento de jogos, a gente usa, né? Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês estão fazendo? Essa aqui, acho que dá para ver. Né? Essa pequenininha aqui. Vou ver lá, né? Tá bem? Aí, essa coisinha linda aqui, ó. Esse espaço cinza é onde você desenha. Aqui no canto, aqui, ó. Deixa eu só... E é onde para trabalhar, e aqui é o espaço de desenho. É bem legal, é bem bacana isso aqui, é bem legal trabalhar com ela, tá? Bom, então, tirando, e tem algumas coisas de trabalho, eu trabalhei muito, né, com ela, trabalhei mais já, inclusive o Max foi meu aluno de games, não foi, Max? Se eu não estou enganado. Então, e assim, para quem gosta, né? Para quem gosta de trabalhar com essa parte de jogos ali, com edição, ou mesmo para quem gosta quem desenha bem, tá? É bem bacana, viu? Quem gostar, é bem legal trabalhar ter uma, tá? Só ver aí para quem perguntas. Não tem. Bom, alguém tem alguma pergunta por enquanto? Tá tranquilo? Deixa eu só iniciar aqui de novo, que ele deu uma iniciadinha. Outra coisa que a gente tem que lembrar, lá com relação, além do trabalho na área de ilustração, tá? Que vocês têm que lembrar bastante, tudo com bastante paciência, tá? É uma coisa que é primordial. Tem muito paciência para desenho, ele quer trabalhar o mais rápido possível, quer acabar logo, né? E acabar logo não quer dizer que você vai desempenhar o seu trabalho com qualidade, né? Então, por exemplo, às vezes você quer fazer algo, né? E eu vou fazer e terminar rapidinho, que aí eu consigo fazer mais coisas, tá? E não é legal, não é bacana isso aí, tá? O ideal é que você procure fazer o seu trabalho cada vez com mais qualidade, que você opte, né, por trabalhar com qualidade e que isso demande o tempo que seja necessário. Outra coisa, quando você for fazer esse trabalho de edição, tem que ser uma coisa que você vai fazer num horário de calma, assim, uma hora que você não esteja fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Que é uma das coisas que um erro que as pessoas acabam cometendo é tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu vou trabalhar com as minhas edições, seja lá o que eu vou fazer, tá?
e vou também estou fazendo um outro tipo de trabalho aqui. Então, não dá certo, tá, gente? Não dá certo. Quando você vai trabalhar, principalmente a área de edição, você tem que ter muita paciência. É igual quando eu estou falando com vocês sobre as aulas. Quando você estiver assistindo a aula, você tem que estar atento à aula, né? Prestando atenção bastante na aula, no que você está tendo ali de trabalho. Porque se você está fazendo a aula e prestando atenção em diversas outras coisas, você não vai conseguir, né, aproveitar aquela aula da maneira correta, tá? Mas agora, igual eu estava comentando com vocês, a opção de passar as aulas para 2 horas é a opção que eu consigo fazer, repetir as ferramentas algumas vezes, eu consigo passar melhor as dúvidas. Às vezes, alguém pergunta alguma coisa, você tem que olhar correndo, porque, né, senão você acaba não tendo tempo de continuar ali o que você está fazendo, né, ou não terminar o assunto que você programou para dar naquele dia. Mesmo eu procuro fracionar as aulas, eu procuro fazer com que ela fique, diminuir, assim, o tanto do conteúdo, dividir esse conteúdo da maneira que possa ser passado mais calmamente possível, mas acaba sendo ali um período muito curto, né, para a gente trabalhar, tá? Bom, então vamos continuar ali no Illustrator. Então, se vocês quiserem, depois lá no Photoshop eu mostro como é que usa a mesinha para vocês. Quando nós voltar na escola a gente tem lá, eu mostro também, vocês usar ela, vocês vão ver. Tem que ter paciência também para usar ela. Eu falo que, por exemplo, quando você vai usar a pintura aqui, o pincel para pintura, se você está com o mouse, né, você tem que clicar e ir arrastando e vai pintando. Esse tipo de mesinha, ele tem uma canetinha, tá? A canetinha vai funcionar como se fosse um mouse, só que quando você põe mais pressão, é como se você tivesse com um lápis de cor mesmo. Você põe mais pressão, ele dá uma tonalidade maior e assim por diante. É bem legal, tá? Bom, então, aí nós temos a caneta, eu mostrei para vocês, temos o pincel, e aí o pincel tem outra particularidade do pincel que é legal. O pincel você pode aumentar o traçado dele, então ele vai ficar, ó, mais grosso, e o pincel, ele tem uns tipos aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, esse aqui, por exemplo, que faz como se fosse um giz, tá? Esse aqui, ó, parece uma calça jeans, tá? E você pode também, aqui tem uma opção, ó, biblioteca, escolher outros pincéis. Ó. Vou pegar um aqui. Ó, esse aqui da 6D Wacom é da mesinha. Não. Vou pegar um pincel legal. Aí. Esse aqui foi o que a gente usou a aula passada, né? Floral. A gente usou para fazer a ilustração. Tá? Isso aqui são todos pincéis. Igual eu falei para vocês, tá? A mesma definição que eu falei lá do uso, quando você vai vetorizar, utilizar a caneta, você pensa no pincel também, tá? Para você ter um melhor trabalho com ele, o ideal é que você tenha bastante paciência, tá? Outra coisa que a gente falou foi sobre esquema de cores. E aí, para abrir o esquema de cores, a gente aperta a tecla F6, tá? Tem algumas opções. Esse aqui é o por guia. Aqui algumas opções de cores, aqui alguns temas, tá? Mas eu gosto de usar bastante, quando eu vou trabalhar com cor, eu gosto de vir nessa caixa aqui, ó. Dou 2 cliques nela, ele abre o seletor de cor completo,
E aí o seletor de cor, a gente pode trabalhar com algumas maneiras, né? Você pode clicar com o mouse aqui dentro, tá? Então aqui, ó, você seleciona a sua cor, tá? E aqui você seleciona a tonalidade que você vai usar. Tá? Ou você pode usar o número hexadecimal, a gente viu lá, entra no site Adobe Color, você vai vendo a cor que você quer utilizar e você coloca o número ali e aí ele vai dar o número certinho, a cor certinha, tá? Pelo caractere hexadecimal. Ou então, se você trabalha a cor RGB, ela é um número também. Lá em web, vocês vão ver que quando você vai trabalhar com RGB, ele vai colocar assim, ó. Quando a gente chegar lá no HTML, no CSS, quando você for determinar a cor, você coloca assim, ó, RGB, abre parênteses, e aí você coloca as 3 cores, por exemplo, 100, 101, 100, e aí a intensidade. Isso é o método que você vai usar lá no HTML, ou lá no CSS, o RGB. Red, Green, Blue, tá? E aí aqui ele tá aqui também, ó. RGB. É a mesma coisa. Você pode definir, ó. 100, 100. Uma cor que eu usei esses dias. 100. Opa. Olha lá. É o cinza, tá? E aí, lá, só que lá a diferença entre aqui, né, o Illustrator e o Photoshop e lá o HTML é que você coloca também aqui a intensidade, tá? Então, lá você não... Lá, perdão, você coloca a intensidade, aqui não. Ou então, você pode trabalhar também com as cores CMYK, aí ele vai trabalhar com porcentagem. Então, ele verifica quantos por cento. Trabalhar com cor é muito complicado, tá? Ele é bem... Vou usar a palavra, não é chatinho, mas ele é bem com muitos detalhes, tá? Então, a definição de cores, ela requer o uso de vários detalhes para você poder ter uma satisfação melhor ou menor, tá? Mas quando você consegue entender o sistema de cores, é bem bacana, é bem legal, tá? Bom, continuando, o que mais a gente falou? Peraí que eu tenho que achar aqui para eu não me perder, né? Outra coisa que nós usamos também foi a grade perspectiva. O que nós aprendemos com ela? Então, a gente coloca a grade perspectiva e a gente usa ela para, por exemplo, fazer alguma criação, né? Quando você quer fazer alguma criação que ele te dá algum ponto de interatividade, por exemplo, eu quero criar um cubo. Eu venho, vou utilizando a grade perspectiva aqui, ele vai me dar, ó, um ajuste melhor. Então, posso vir aqui, por exemplo. Vai me dar a impressão, depois eu posso girar isso aqui, né? E vai me dar uma opção de efeitos melhor, né? Então, depois a gente pode usar alguns efeitos para melhorar isso aqui, tá bom? Então, a perspectiva é para nós fazermos uma definição melhor dentro do nosso trabalho. Bom, outra coisa que a gente trabalhou também foi com o gradiente, né? O que é o gradiente? O gradiente é uma mistura de cor. Então, você pode vir aqui no menu, ó, tem o menuzinho gradiente aqui. Toda vez que eu falar, ó, você pode vir aqui no menu. Vamos supor que, às vezes, já falei isso para vocês também, mas é bom estar falando de novo. Vamos supor que você foi aqui no menuzinho e não achou o que eu falei. Se você vier aqui, ó, janela, ó, vai estar tudo aqui, ó. Por exemplo, ó, o gradiente aqui. Bom? Então, tudo que você precisar, todas as ferramentas que você for utilizar, todos os menus, tá aqui na ferramenta janela, tá? Bom,
Selecionei a opção de gradiente, tá? Vamos escolher um colorido aqui. E aí, o que a gente tem que lembrar? Cada pontinho desse aqui, cada seletor pode ser uma cor ou a intensidade que nós vamos trabalhar, tá? Para adicionar cores ao nosso gradiente, é só a gente clicar num ponto ali, no sinal de mais. Você adiciona um seletor. Depois que você adicionou um seletor, você quer adicionar uma cor a ele, é só você dar 2 cliques, ele abre o seletor de cor e você escolhe a cor que você quiser. Tá? Isso aqui também, ele é muito personalizável. Tá? Então, vai depender muito do que você quer fazer para você ajustar a cor da metodologia certa. Eu não gosto de trabalhar com muita cor. Começa a ficar... depende muito do que você vai fazer também, né? Mas começa a ficar meio... Você não começa a gerenciar muito bem quando você trabalha com a quantidade de cores muito grande. Tá? Mas o que vocês têm que entender do gradiente quando você vai criar alguma coisa, tá? E essa criação você vai fazer com uma mistura de cores, né? Então, isso aí, essa mistura de cores é o gradiente, tá? Outra ferramenta que nós utilizamos também foi a ferramenta símbolos. Então, a ferramenta símbolos é muito simples, a gente tem aqui em janela, ela não vai estar aqui, ó, por padrão. Ela está aqui sim, ó, símbolos. Cadê meu símbolo? Aqui, biblioteca. Aqui não apareceu. Ah, tá aí. Aqui, símbolos. Deixa eu tirar ele daqui que é mais fácil. Ó, então tá aqui a ferramenta símbolos, são alguns desenhos que ele tem. Outra coisa também, ó, os menus do Illustrator e do Photoshop, eles são flutuantes. Então, você pode clicar e arrastar para onde você quiser. Depois, se você não vai usar mais, você pode fechar. Ele vai sair daqui. Você quer abrir de novo, você vem aqui, ó. Olha lá. Ah, não, eu uso sempre, professor. Esse menu eu uso bastante. Clica nele e arrasta para um painel. É só clicar e arrastar, tá? Mas voltando ao menu símbolos. O que a gente vai fazer com símbolos? Símbolos são os desenhos. Por exemplo, aí eu escolhi um desenho aqui, eu clico e arrasto para onde eu quero inserir ele. Posso aumentar, diminuir, e eu posso fazer algumas edições. Ah, só tem esses aqui? Não, tem uma biblioteca de símbolos. Se você clicar aqui, ó, vai ter um monte de bibliotecazinha de símbolos, tá? Que você pode utilizar. Vou pegar um. Questão de achar um legal aqui. Como da web. Vamos pegar esse aqui. Clicou e arrastou. E aí você consegue inserir o teu símbolo aí que você vai utilizar. Aí vamos ver se tem uma perguntinha aqui. Tá, é a Adriele falando que vai sair, depois eu mando para ela. Bom, então voltando aqui, né? Eu parei aqui, parei no símbolo. Né? Então, você tem diversos, e aí você pode também pegar algum símbolo pronto, tá? Como é que funciona para eu importar um símbolo? Eu vou ter que fazer um símbolo no Illustrator, criar um, aí eu venho aqui nessa ferramenta aqui, ó, eu clico aqui, venho aqui, ó, salvar símbolos, aí eu posso pegar ele, e aí eu salvo ele, ele vai vir aqui, ó, ele vai começar a aparecer aqui dentro também, tá? Geralmente a gente usa um símbolo quando você quer usar um desenho rápido, né? Algum desenho que você queira usar que seja rapidinho, ele vai ter aqui. Não tem muitas coisas. Deixa eu ver se tem algum legal. Não tem muito legal assim. Aqui, ó, um celularzinho. É que quando a gente precisa de um ícone, geralmente a gente usa o ícone, a gente baixa, tá? Por exemplo, vou fazer um cartão e eu quero colocar o símbolo do WhatsApp. Eu baixo esse ícone. Geralmente eu não uso aqui, não. Tá? Bom, e aí outra coisa que a gente discutiu também é sobre como exportar um arquivo, tá?
Então, por exemplo, quando a gente vem aqui, ó, na opção arquivo e salvar, ele vai salvar, vem aqui em aula, salvei, ok? A hora que eu vier aqui na minha pasta, salvou imagens, aqui, ó, tá aqui o arquivinho. Então, eu só vou conseguir abrir isso aí se eu tiver o Illustrator instalado dentro da minha máquina. Então, por exemplo, se eu tiver lá no meu computador o Illustrator, eu vou conseguir salvar isso aqui. Se não, eu não vou conseguir, tá? Então, como é que eu faço? Por exemplo, eu criei um cartão, por exemplo, e eu preciso enviar para alguém, para o meu cliente final, para alguma pessoa que eu fiz. Se eu enviar no formato do Illustrator, não vai abrir, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, arquivo, exportar como? Aí eu vou escolher o formato que eu vou. Tá aqui é o nome do arquivo que eu vou dar e aqui é o formato. O formato é a extensão, é o meio que ele vai abrir. Geralmente, nós usamos dois, tá? Tem dois que são mais universais. Um é o JPG e o outro é o PNG. Então, olhei o JPG, vou exportar, e aí, o que acontece? Quando você cria um arquivo no Illustrator, ele tem um tamanho, tá? Quando você pega esse arquivo do Illustrator e vai exportar ele para PNG ou para JPG, ele vai comprimir, tá? O que quer dizer comprimir? Ele vai deixar esse arquivo menor. Então, você dá um OK, e aí é lógico, ele perde a qualidade. Outra coisa, quando você vai exportar, ele vai transformar o seu arquivo que você tem lá, que era um vetor, ele vai transformar ele num mapa de bits, tá? E aí, então agora, ó, se eu vier aqui, ó, lá na minha pastinha, eu vier aqui na minha pastinha, ó, ele tem o arquivo aula aqui, ó, agora está em JPG, ele conservou os dois, porque os dois têm extensões diferentes. Se eu vir abrir, vou abrir aqui com tá? Isso aqui vai abrir em qualquer computador, tá? E aí, por exemplo, que esse aqui não tem zoom, né? Tem, né? Se eu ficar dando zoom, ó, ver quantas vezes ele vai aumentar. Ó, vocês vão notar que ele vai, conforme você vai aproximando, ele vai perdendo um pouco da nitidez, tá? Então, é porque ele, quando você exporta, ele muda o padrão e aí ele vai ser transformado de um vetor para um mapa de bits, ele consegue ser aberto. Por exemplo, se eu mandar isso aqui para vocês, no celular de vocês, vocês conseguem abrir, tá? Então, eu consigo transformar isso aí, tá? Bom, continua. Então, essa é a função do exportar. Bom, outra coisa que nós discutimos também, vou partir aqui para o cartãozinho, vou fechar os símbolos aqui que eu não vou usar mais. Foi sobre a ferramenta Petfinder, tá? E o que a ferramenta Petfinder faz, tá? A ferramenta Petfinder, tem aqui em janela, Petfinder, ela apareceu aqui, é para você fazer edições com dois ou mais com dois objetos, com duas formas, com mais não, tá, gente? É só com duas. Então, por exemplo, eu pego duas formas aqui e desenho elas. Ó. Vou desenhar uma elipse agora, ver como é que vai ficar. Desenhei as duas formas, tá? Tem uma, tem duas aqui. Seleciono as duas e aí tem as opções do Petfinder, tá? O que o Petfinder pode fazer? Ele pode dividir essas duas, tá? Então, o que ele fez conforme ele dividir? Se eu clicar agora aqui com a ferramenta de seleção direta, ó, cada um virou uma parte diferente.
Olha lá, tá? Então, eu tenho a opção de dividir. Eu tenho a opção de aparar. Então, o aparar, ele também vai dividir em pedaços, só que com uma diferença, tá? Ele não vai ter mais o traçado, tá? Tem a opção de mesclar, também vai pegar pedaço, mas também, mais uma vez, sem utilizar o traçado. Tem a opção de corte, então ele vai pegar tudo que está fora, tudo que não está dentro dessa junção e vai excluir. Ele vai pegar, você pode utilizar também a opção menos atrás, então tudo que tiver que for, porque esse eu inseri primeiro, então ele está atrás, né? Ele vai pegar tudo que tiver na opção de trás e vai arrancar. Tem a opção unir, ele vai fazer com que os dois virem um só. Tem a opção menos frente, ele vai pegar o da frente, vai cortar. Tem a opção interseção, ele vai unir, só vai mostrar o que for das duas uniões. E tem a opção excluir, ele vai excluir o que tiver por dentro, tá? Pet finger nós usamos muito quando nós queremos criar alguma coisa. Então, você quer fazer alguma coisa, criar uma forma, um desenho, alguma coisa do gênero, nós utilizamos o pet finger, tá? Então, é mais para isso mesmo, mais para criação de formas e afins. Eu gosto muito de usar o pet finger, tá? E outra ferramenta que nós aprendemos a usar também foi o Bezier, né? E para que se usa o Bezier? Nós usamos o Bezier no exemplo lá da sacola. Então, vou pegar e criar um retângulo aqui. Vamos ver como é que vai ficar com essa só eu Peraí que ele deu uma caída. Deixa eu só formar. Vou voltar aqui. Agora só um minutinho que ele vai voltar aqui. Uma travadinha, peraí que ele vou ajustar um negócio que ele já vai. Só ver uma coisa aqui. Peraí. Vamos lá. Tá, alguém tá tranquilo por enquanto? Tem uma pergunta? Peraí que eu só tô renderizando o negócio para ele voltar, tá?
Só ver se tem alguma pergunta aqui. Vou conectar aqui. Vamos lá. Deixa eu carregar de novo. Eu tinha dado uma travada dentro do Illustrator, mas vou reiniciar. Agora. Bom, então a gente estava falando da outra ferramenta, a gente usou o Bezier, e lá no Bezier nós usamos o exemplo da sacola, né? A sacolinha, e fomos fazer a criação dela, tá? O Bezier é uma ferramenta muito interessante, apesar do Illustrator ele não ter sido criado para a utilização de ferramentas 3D, tá? Então, já cheguei a falar isso para vocês. Ele não é algo que seja usual, né? Então, ele não é uma ferramenta dentro do Illustrator. Ele não é muito utilizado, essa parte 3D, tá? Então, por isso que vocês vão notar que o uso, né, principal ali principalmente na hora de fazer o vídeo, às vezes ele não funciona muito da maneira que a gente quer, né? Então, deixa eu só fazer o retângulozinho de novo, adicionar 2 pontos âncora aqui. E aí, vou colocar só para ficar parecido com o que a gente fez. Eu vou usar essa cor diferente para ver como é que ele trabalha, ver como é que ele fica. Bom, então, basicamente esse objeto, a gente vem aqui, ó, efeito, 3D, extrusão e Bezier, né? E aí ele vai mostrar as características que a gente pode utilizar dentro desse efeito, tá? Então, dentro desse efeito, como é que a gente pode trabalhar? Nós vamos trabalhar com a mudança nos raios aqui. Então, conforme você vai adicionando a mudança no grau aqui, ele vai mudando a perspectiva e o método que ele vai fazer para expandir, tá? Então, eu vou usar o mesmo que usou no livro. E aqui a profundidade é o tamanho que ela vai ter. Vamos ver como é que vai ficar. Nossa, ficou horrível. Acho que a profundidade ficou muito grande. Só ver aqui. Só fazer um novo aqui, porque ficou muito grande. Vamos ver aqui a perspectiva é de 120. Ao de usar 150, vamos usar 100. Vamos ver como é que vai ficar agora. Ficou horrível também. Essa cor não ajudou muito. Só ver aqui tem uma questão. Não, pode ir, Ariel. Está quase estamos no final. Bom, deixa eu diminuir aqui. Ó, então, assim, aquela opção, tá? Aquela configuração que está no livro é para aquele tamanho. Então, o que acontece? Aqui eu usei um tamanho aleatório, né? Fora a cor não ajudou muito. Vou mudar a cor. Mais fácil mudar o preenchimento. Vou mudar o preenchimento aqui para amarelo. Nossa, cor foi horrível. Então, o que eu teria que fazer lá? Diminuir a profundidade, não adiantou muito, tá? Mas diminuir
alguma coisa nos efeitos, tá? Para fazer com que ficasse melhor. Então, o Bezier, qual que é o problema principal dele? É a gente não ter tanta opção assim de visualização. É o único problema. O que eu, se eu fosse, por exemplo, aqui devia ter um menu aplicar, por exemplo, ó, mas eu fiz uma alteração aqui, ó, 20, 55, 10, perspectiva de 20 também, e 10 de profundidade. E ter um botão, né, para que a gente pudesse visualizar o que está acontecendo antes de você fazer a alteração. Porque senão, ó, até eu chegar no que eu quero, eu tenho que ir clicando e adicionando um por um, tá? Então, isso aí que é a única coisa que eu não gosto. Tá? Mas, se você seguir alguns conceitos, você vai pegando. O ideal é quando você vai trabalhar com o Bezier, é você anotar o que você está fazendo. Tá? Por exemplo, eu vou anotar, eu vou fazer algum tipo de alteração. O ideal é que eu anote, tá? Então, sendo assim, você consegue deixar o mais personalizado possível. Outra opção que a gente acabou não vendo foi a Clipping Mask, né? É uma máscara que ele vai utilizar o objeto que você está no centro para cortar. Então, só ver se ele está aqui no caminho certo. A máscara de recorte. Tá certo. Ó, então, como é que funciona? Geralmente, a gente faz por uma foto. Então, vamos supor que você quer fazer um corte em uma foto. Eu não tenho nenhuma imagem. Deixa eu ver se eu pegar. Ah, tem aqui, não. Ah, não tem nenhuma imagem. Deixa eu pegar uma aqui. Por exemplo, vou pegar uma imagem aqui e vou jogar aqui dentro. Mas não aceitou. Pronto, peguei o logo da escola. Então, vamos supor, por exemplo, tem o logo da escola aqui. E aí eu quero criar uma máscara para esse logo aqui. Então, vou tirar esse aí. Os dois também. Como é que essa máscara ela vai trabalhar? Eu tenho uma imagem, você pode pegar qualquer imagem. Geralmente a gente usa uma foto, por exemplo, tá? E aí eu quero utilizar um pedaço menor, tá? Ou então criar um efeito. Então, ali eu usei uma elipse. Então, venho aqui, eu coloco uma elipse em cima. Posicionar ela de um meio que fique mais... Ela perde mais. Aí o que eu faço? Ó, eu seleciono os dois, clique e arrasto aqui, ele vai selecionar os dois. Eu venho aqui, ó, objeto, vem máscara de recorte e eu venho na opção criar. Aí, ó, ele corta para mim. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso usar uma imagem aqui, uma foto, se eu quiser fazer. No livro de vocês, tem uma imagem de uma criança, lá na página 170. Ele fez o mesmo recorte. Mas, vou fazer de novo para vocês verem. Então, por exemplo, eu adicionei uma imagem bonitinha aqui, tá?
Só que eu quero usar, por exemplo, só o logo da Microcamp. Eu venho, pego uma elipse, por exemplo, não precisa ser, pode ser qualquer forma. Fiz aqui a opção, ó, ele pegou toda a minha imagem, volto na ferramenta de seleção, seleciono todo o objeto, venho aqui, ó, objeto, criar máscara de recorte, criar. Agora eu tenho só o logo. Tá? E aí é legal trabalhar com logo apenas. Deixa eu só duplicar, que eu vou usar esse outro pedaço de outra coisa. O legal de você, por exemplo, às vezes você precisa retirar só um pedaço. Ó, aqui, eu preciso só do logo. Vamos supor que eu quero criar um cartãozinho, tá? Fica mais fácil para mim fazer recortes. Como o Illustrator ele não me dá tanta opção de recorte, né? Fica mais fácil. Lá no Photoshop, vocês vão notar que não há necessidade disso aí. Bom, olha aqui que legal. E agora a gente pode, ó, por exemplo, se eu quiser fazer um cartão de visita, eu vou usar só um pedacinho. Eu posso fazer isso aqui. Ao invés de usar o logo inteiro, agora eu venho aqui, recorto a parte de baixo também. Ó. Seleciono os dois. Vou lá em objeto, máscara, objeto. Olha lá. Separei os meus dois aqui. Tá? Então a gente usa bastante. Deixa eu só dar uma diminuída. Uma coisa que às vezes você pode estar tendo dificuldade, tá? Vocês podem estar tendo aí, é no seguinte. Às vezes você vai fazer, por exemplo, pegar uma elipse, ó. Eu desenhei ela. E aí eu estou no meio dela, eu descobri que não é ali que eu quero pôr. Se você segurar a barra de espaço, você pode mover, ó. Tá, ó. Move para onde você quiser. Diminui, aí você para, aumenta. E ela continua editável para você, tá bom? Então, pressionando a barra de espaço. Bom, uma das primeiras aulas, eu falei para vocês sobre cartão de visita, né? Principalmente sobre o uso de cartão, de como fazer para trabalhar com cartão de visita. E aí uma das coisas que eu comentei foi o seguinte, hoje em dia o cartão, né, quando você vai fazer um cartão de visita, primeiro, né, primeiro assim, para que serve um cartão de visita? Um cartão de visita ele vai servir para te auxiliar, para você faça, para você fazer sua divulgação própria. Então, por exemplo, você quer divulgar o seu serviço, você quer divulgar o seu que você trabalha, quem trabalha com vendas, divulgar o canal que pode acessar ele ali e principalmente divulgar os contatos, tá? Então, mas hoje, quando a gente vai criar um cartão de visita, tem que pensar que ele seja o mais limpo possível. O pessoal gosta muito de usar o termo slim, né? Clean, perdão. Mais clean possível. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que vai olhar o seu cartão, ela não tem tanto tempo assim para ficar lá observando. Então, por exemplo, aqui eu coloquei aqui eu coloquei o logo da escola, né? Aqui o dizeres que ela faz, e aí a gente pode, eu posso colocar o meu nome. Centralizar ele, ficar aqui também. Aí posiciona num lugar mais aumentadinho. E aí a gente, aqui embaixo, coloca o endereço. Rua.
novembro. 5 posicionar legal. Pronto. A gente posiciona um lugar bacana aqui. Pronto. Olha lá. Olha que bonitinho. Tá? Então, é lógico, se você vai divulgar alguma coisa que você faça, né, um serviço, por exemplo, tentar pôr alguns dos mais importantes. Não um monte, porque quando você tenta encher muito um cartão, tá? O que pode acontecer é ele ficar meio ilegível, tá? Ele ficar meio ruim de ler. E hoje, igual eu já falei com vocês, as pessoas elas não têm nem tempo e nem paciência para ficar lendo as coisas, né? Então, por isso. Tá? Então, hoje tem que se usar o máximo, tem que ser o mais customizado possível, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Tranquilos? Só ver se faltou alguma coisa aqui para falar para vocês. Acho que falou sobre quase tudo. Bom, então, eu quero que vocês entendam aqui do nosso Illustrator, principalmente, quando vocês vão utilizá-lo, né? Principalmente quando você vai criar algo e você vai utilizar algum desenho para te facilitar a vida. Por exemplo, se eu fosse criar um cartão igual esse aí que vocês estão vendo, que ele usou só texto e imagem, dificilmente eu iria usar o Illustrator. Eu usaria o Photoshop. Mas aí a questão que varia de pessoa para pessoa, de uso, né? É muito o que você gosta de usar. Outra coisa, qual que vocês vão gostar mais? Porque semana que vem a gente vai começar a trabalhar com o Photoshop. E aí também gostar, tá? Quem não tem o Illustrator ainda e tenha computador, é só me pedir que eu tenha uma versão portátil, tá? Ele executa sozinho, então você não vai ter tanto problema, tá? Na hora de iniciar. Então, procurem só falar comigo aí, vocês vão ter acesso a ele. Outra coisa que eu tinha para falar. Com relação às aulas. Eu sei que esse formato é novo também, né? Para vocês ali, formato de 2 horas. Fica um pouco mais, mais cansativo, mais coisas para fazer, mas a gente consegue, nós estamos nessa determinação desde segunda, então a gente consegue ter um contato melhor com vocês, a gente consegue trabalhar de maneira melhor. Então, esse um dos atributos que a gente utilizou, uma das maneiras que a gente pensou para que vocês pudessem utilizar bem, conhecer bem as ferramentas, tá? E falar com mais calma. Então, às vezes, vocês veem que às vezes dá uma travadinha, aí você, num período de 1 hora ainda, se você contar ainda as coisas que você perde, às vezes tem que responder um aluno, às vezes tem que parar para olhar uma coisa da ferramenta, tá? Então, esse sistema de 2 horas é para melhorar para vocês. Lembrando mais uma vez, vocês não vão perder nada, tá? Quando nós voltarmos lá, as nossas aulas presenciais, tudo que vocês precisarem entender, a gente vai ter lá no computador. Principalmente para quem não tem, que é mais complexo, eu entendo, é mais difícil, tá? Mas vamos tentar aprender o máximo possível. Tentem aproveitar esse tempo
logicamente, quem está tendo esse tempo, né? Vocês, os alunos que são mais adolescentes, têm um tempo hábil maior, tá? Procurem aproveitar esse tempo para que vocês possam aprender o máximo possível. Então, eu sei que às vezes vocês têm eu sei que vocês às vezes têm um monte de outras coisas aí para fazer ou ficam se dispersando, mas vamos tentar aproveitar esse período, quem tiver essa disponibilidade de tempo, aproveitar para fazer o máximo de coisas, aproveitar para produzir o máximo possível, tá? Para que vocês não tenham, que a gente, quando sair dessa aí, tenha cada vez mais benefícios, tá bom? Bom, pessoal, alguém tem alguma questão? Tranquilo. Então, lembrando, semana que vem a gente vai começar a trabalhar com o livro de número 3, tá? O livro de Photoshop. Quem tiver alguma dúvida, é só me chamar. E o que eu quero de vocês hoje? Eu quero que vocês pensem em alguma coisa, pode ser o que for, um convite, um cartaz, um cartão, o que vocês quiserem, vocês vão criar e vão mandar para mim. Para quem não tem o Illustrator, quem não tem computador, por exemplo, pode utilizar, tem uns outros que eu falei para vocês, vocês podem utilizar o Canvas, vocês podem utilizar o Adobe Spark, e aí você pode usar, são ferramentas que dá para usar quando você vai trabalhar aí com um dispositivo móvel, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos parando por aqui por hoje, tá? Semana que vem a gente volta. Espero que vocês tenham gostado desse nosso formato aí, não tenha sido tão cansativo para vocês, tá bom? Então, semana que vem a gente volta. Muito obrigado. Bom final de semana para vocês.